Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua, estamos aqui neste momento no encontro de oração. E eu quero agradecer a todos vocês que estão acessando a página do YouTube, do Instagram, se estão se inscrevendo no Instagram. Nós estamos com 70 mil inscritos no Instagram do Jesus na Rua. Muito obrigado, meus queridos. Amém. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua e a palavra que Deus nos enviou para 2023 é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: Deus, se algum dia eu perder a esperança, ajude-me a lembrar que os teus planos são melhores que os meus. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse é o nosso encontro de oração. Sexta-feira, às 20h07, temos o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. E às 19h07, o encontro de jovens. Domingo, às 20h07, temos o encontro da família. Segunda-feira, às 20h07, temos o encontro de ensino. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua e nas rádios Jesus na Rua Palavra e Oração e Cristo Poder Alfa. Seja um parceiro das escolas bíblicas para a Vida Rehobote, com valor simbólico de R$ 35. Seja um parceiro das rádios Jesus na Rua, com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarrua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, e no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14, com o título Oração, a força mais poderosa da terra. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Amém? Amém. Graças e paz, povo de Deus. Nesse instante, eu oro pela vida do pastor Romalino Cabral. Pai, usa a boca do teu filho, Senhor, trazendo entendimento, discernimento para as nossas vidas, Senhor, que nós possamos receber daquilo que o Senhor derramou sobre a vida do teu filho, pastor Romalino Cabral. Com a palavra, pastor Romalino Cabral. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Estamos aí gratos e alegres, felizes, por podemos estar participando, desta maratona aí de oração, desse trabalho aí glorioso, para louvor e glória do nome de Jesus Cristo, nosso Deus. Somos gratos a você que, através das rádios, ouvem essas mensagens, e essas mensagens servem como elevo espiritual para a sua vida. E hoje nós vamos falar da força mais poderosa da terra, a oração. Então, foi lido aqui pela minha querida irmã Márcia, essa passagem de Jeremias 33:13, ela deu ali o título, está escrito: clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Em Efésios, capítulo 3, versos 14, Paulo fala essas palavras: por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, amados, hoje mais do que nunca, em virtude do que o Brasil e o mundo passam, este é o tempo oportuno
para botarmos em prática o que vamos ouvir hoje, através desta mensagem. Vamos falar da força mais poderosa da terra, que é a oração. Nesse texto escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, de Efésios 3,14, Paulo diz: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele tinha uma causa importante e Paulo tinha uma causa urgente. Os judeus oravam sempre de pé, mas havia alguns momentos em que se colocavam de joelho. Para orar, eu quero dizer que aos meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo, ele foi considerado, e com justiça, ao longo da história, como o maior teólogo do cristianismo. Mas, ao mesmo tempo, Paulo foi um dos homens mais dedicado à oração. Quanto mais você conhece a Deus, mais você quer falar com Ele, mais você quer estar próximo dEle, mais você quer sentir a presença dEle, mais você é usado na oração, mais você quer buscar a face do Eterno. Por isso, não tem cristianismo sem oração. Não, é exatamente por isso. Não existe o cristianismo sem oração. Não tem crente cheio do Espírito Santo sem oração. Não tem poder de Deus para a igreja sem oração. Não tem avivamento sem oração. Não tem abundantes conversões sem oração. Amados e queridos irmãos, não há milagres na terra sem oração. Então eu gostaria de conclamar a você para nós entendermos o poder da oração. Eu queria fazer a título de introdução desta palavra uma espécie de apanhado nas Escrituras, para que possamos compreender e entender o valor, o potencial da oração, para vermos que as pessoas que viveram antes de nós, no período bíblico, eles foram pessoas comprometidas com a oração. E até em que ponto a oração vale mais do que qualquer exercício devocional. Vale mais do que o momento em que você se sente bem na presença de Deus. Porque, de fato, amados e queridos irmãos, a oração, ela mudava as coisas. A oração mudava as circunstâncias. Nós sabemos perfeitamente que quem muda as circunstâncias é Deus. Não resta a menor dúvida. Mas Deus muda as circunstâncias através da oração. Quando o povo de Deus ora, Deus age. Quando o povo de Deus se coloca de joelho, o braço estendido de Deus, ele começa a agir. E agir soberanamente na história. Se o povo não ora, as ações, as intervenções de Deus, elas podem ser recolhidas. Você pega, por exemplo, o pai dos crentes, Abraão, ele intercede por Ló, e Ló é poupado em Sodoma. Diz a Bíblia que Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló. Olhe para Jacó no vale de Zabó, orando com lágrimas e dizendo: eu não te deixarei se tu não me abençoares. E a Bíblia diz que ali a sua alma foi salva. Olhe para o encontro de Moisés, orando em Bet-Berneia, de frente a uma situação crítica, porque Deus já havia tomado uma decisão de destruir aquele povo e começar uma nova geração através de Moisés. E Moisés se coloca na brecha através desse povo, orando e dizendo: Deus, perdoa este povo, ou risque o meu nome que escrevestes. Deus poupou o povo de Israel em resposta à oração de Moisés.
Meus queridos amados irmãos, eu vejo uma mulher sofrida, uma mulher que até muitos momentos na vida batida, angustiada, porque eu vejo Ana orando, eu vejo Ana orando com lágrimas e amarguras de espírito, pedindo um filho. Deus ouve a sua oração e ela vai ter um filho. Este filho ele se tornaria o maior profeta, sacerdote daquela geração, Samuel. Porque a Bíblia diz que Deus é quem faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Eu vejo o seu filho Samuel, eu vejo o filho Samuel, filho de Ana, orando pela nação na Bíblia, e a Bíblia, eu vejo ele orando pela nação. E a Bíblia diz que ele falou: longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Ele tinha o prazer, ele sabia que era através da oração que a mão de Deus, o braço poderoso e soberano de Deus se estendia. E, queridos irmãos, eu encontro Ezequias, o rei Ezequias, orando a Deus diante de uma sentença de morte enviada pelo próprio Deus através do profeta Isaías: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás. Aleluia. E diz as Escrituras que ele se volta para a parede, ele ora em pensamento, ele chora copiosamente, e Deus responde rapidamente, revertendo o quadro, revertendo o diagnóstico, revertendo a sua sentença de morte, dando a ele muitos anos de vida e prosperidade. Eu vejo Daniel orando e Deus trancando a boca dos leões. Eu vejo Daniel orando e a Bíblia diz que em uma batalha espiritual se desenrola nas regiões celestes. Eu vejo Daniel orando para Deus trazer quebrantamento ao povo, porque o cativeiro duraria 70 anos. E a Bíblia diz que naquele momento o povo dele se voltaria para ele. E o povo estava, na realidade, com o coração endurecido. Eu vejo também outro grande homem de Deus orando. Eu vejo Elias, o profeta Elias, orando. Elias é um governador, ele é um estrategista, ele é um administrador. Eu vejo Elias orando, e a cidade de Jerusalém, que já estava há 142 anos debaixo dos escombros, e ele, pela oração, se põe nas mãos de Deus e se coloca à disposição de Deus. E a cidade é restaurada e os muros são erguidos em 52 dias. Eu vejo Jesus orando no Rio Jordão, e o céu se abre, o Espírito Santo desce e o Pai fala: este é meu filho amado, este é o meu escolhido, este é em quem eu tenho prazer. Queridos e amados irmãos, então eu vejo aí o apóstolo Paulo orando, logo depois da sua conversão. Ele ora na praia. Meu Deus, esse homem ora na praia, ele ora nas sinagogas, este homem ora no templo, este homem ora na prisão, este homem é um homem que ora sem cessar. Agora ele está diante de Deus e ele diz: por esta causa eu me ponho de joelho. Então eu vejo os discípulos orando unanimemente. Fizeram unânime, perseverando em obediência à orientação de Jesus, que disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Queridos, durante 10 dias, 120 pessoas oram com suas almas, oram com um propósito. Aí o céu se abre, o Espírito Santo desce, e desce com poder. Eu vejo os crentes da igreja primitiva orando diante das ameaças, do perigo. Diz a Bíblia que a casa treme, e o Espírito Santo desce e eles ficam cheios de toda a autoridade e com todo o poder.
Quando eu olho para a história das igrejas, eu vejo os pais das igrejas orando, os mártires orando, eu vejo os reformadores orando, eu vejo os puritanos orando, eu vejo os avivalistas orando. Queridos, eu vejo a igreja de joelho, porque quando a igreja ora, ela marcha. Quando a igreja ora, ela marcha resoluta. Ela marcha na direção certa, correta. Então, diante de tudo isso, eu gostaria de olhar com você alguns pontos. Primeira coisa, irmãos, a igreja recebe poder do Espírito Santo quando ela ora. A igreja está precisando do Espírito Santo, irmão. Primeiro, porque tem muita gente mudando, indo embora, desistindo do Evangelho, se apostatando da fé, igrejas fechando, denominações morrendo, denominações históricas perdendo milhares e milhares de membros. E isto perdendo todos os anos. Porque todos os anos, seminários que outrora formaram milhares de pastores e missionários, hoje ensinam sequíssimas apostasia. Então é hora da igreja orar, da igreja se colocar de joelho e através da oração revertermos este quadro para Deus trazer um avivamento na Europa, na América, no Brasil e no mundo. Quando aqueles discípulos, eles se reuniram no cenáculo e todos perseveraram em oração durante 10 dias, o Espírito Santo desceu sobre eles e foram cheios do Espírito Santo. Então eu vejo os apóstolos diante de uma demanda enorme quanto à assistência social. As viúvas dos Olenísio estavam sendo esquecidas e eles tomaram uma decisão. Vejam bem que eles não se preocuparam com a situação delas de outra forma. Nós vamos consagrar a oração, nós vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra e vamos nomear homens cheios do Espírito Santo e cheios de fé para tomarem conta da diaconeia das igrejas e das mesas. Queridos, vamos nos concentrar em uma vida de oração. Então vejam, queridos irmãos, que a igreja precisa orar. Mais do que nunca, a igreja precisa orar. Numa crise como esta, eu quero destacar que a oração é a base do avivamento. Do avivamento da igreja. E como nós precisamos desses avivamentos, irmão. Nós não podemos ficar satisfeitos somente em ler sobre o avivamento. E estarmos dizendo para o povo, olha, existia um tempo em que Deus visitava o seu povo. E que Deus derramava do seu Espírito Santo. Realmente e verdadeiramente. É gostoso ler, né, o que Deus fez no passado em Jerusalém, o que Deus fez em Antioquia, o que Deus fez no passado na igreja de Efésios, o que Deus tem feito em tantos outros lugares. Mas nós também queremos este avivamento também aqui. Como nós precisamos, irmãos, de um sopro de Deus, de um alento de Deus, de uma visitação poderosa de Deus, de uma manifestação poderosa do poder de Deus, tirando as cinzas, soprando as brasas, inflamando nossos corações. Quantas pessoas apáticas, quantas pessoas acuadas, com medo, pessoas desesperadas. E eu espero em Deus que não haja no coração das pessoas
um amor perecendo, uma chama apagando, um fervor desaparecendo. Precisamos de avivamento, precisamos de um sopro do Espírito Santo. Olha o que está escrito na palavra de Deus, lá em Crônicas, 2 Crônica 14, 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, é a promessa de Deus. E Ele vai derramar do Espírito Santo sobre os sedentos, dos que têm sede de Deus. Nós precisamos usarmos a expressão do salmista no Salmo 42. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de Ti, ó Deus. É preciso ter sede de Deus para que o Espírito Santo desça. Se não tiver sede de Deus, não tem avivamento, irmão. Às vezes temos sede de tantas as coisas, não é verdade? Sede de dinheiro, sede de sucesso, sede de saúde, sede de fama, sede de progresso, sede de prestígio, mas nós precisamos termos sede de Deus, porque Ele é a fonte da água da vida, e só Ele pode, na realidade, matar a nossa sede. Espero que você tenha entendido esta palavra e que esta palavra tenha falado ao teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus tenha misericórdia de ti e que Deus resplandeça o seu rosto sobre tua vida, as tuas mãos sobre tua vida, e ponha no teu coração: sem oração não existe forma de servirmos a Deus com dedicação. Muito obrigado e Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Deus, se algum dia eu perder a esperança, ajude-me a lembrar que os teus planos são melhores que os meus.